Olá a todos, a todas e a todos. É um prazer enorme participar deste evento de abertura do semestre letivo do Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu começo, portanto, agradecendo a coordenação do programa pelo convite. Bom, eu trago hoje para o debate um tema de grande relevância para a nossa área, com foco na produção de conhecimento, pesquisa e a pós-graduação em música, confluências da qualificação profissional com o avanço inovador da área. Eu vou começar fazendo o que eu defini como uma constatação necessária. Essa constatação visa trazer um diagnóstico muito breve. Eu tenho feito esse diagnóstico em textos, em outras palestras, então não vou me aprofundar nele aqui, mas vou trazer uma perspectiva importante para nós entendermos o movimento de produção de conhecimento, a atual realidade da pesquisa e da pós-graduação na área de música e de que forma a gente pode se movimentar academicamente nos nossos trabalhos como pesquisadores, como professores, como músicos, dentro desse panorama, sempre com o intuito de superá-lo, de melhorá-lo e de trazer novas perspectivas para o crescimento sempre da área. O primeiro aspecto a ser destacado é o crescimento quantitativo e também qualitativo da produção de conhecimento em música no Brasil. É bastante notório, sem precisar de um estudo mais aprofundado sobre isso, que hoje nós temos mais programas de pós-graduação, mais pessoas com o título de mestre, de doutor, consequentemente, mais pessoas atuando na produção de pesquisa, uma quantidade expressiva de publicações nas diferentes áreas, várias produções artísticas vinculadas a trabalhos de pesquisa, grupos de pesquisa organizados em diferentes contextos do país, entre outros aspectos. Esse crescimento, que quantitativamente é bastante perceptível, também é possível de ser percebido qualitativamente quando a gente se aproxima mais dos dados que retratam essa produção e dos dados que mostram como nós temos incorporado diferentes temáticas, diferentes problemas, diferentes aspectos que estão vinculados ao dia a dia da prática de fazer música, ao dia a dia da produção de conhecimento necessário da área de música. Então, essa primeira constatação é uma constatação positiva de um crescimento, tanto na quantidade de produções, quanto de uma melhoria na qualidade dessas produções ao longo do que nós poderíamos pontuar as 3 últimas décadas, fazendo uma análise mais precisa a partir da ascensão ali dos anos de 1990. Essa constatação inicial nos leva imediatamente a fazer uma outra constatação também importante. Agora, uma constatação não tão positiva, que aponta para muitos limites e desafios que ainda constituem esse universo, e esses limites e desafios eles são enormes para que a gente, de fato, possa ter uma área de música no âmbito da produção de conhecimento, da pesquisa, da pós-graduação, como nós merecemos e como nós precisamos no Brasil. Ou seja, a produção de conhecimento sistemático via pesquisa e a formação de pesquisadores no âmbito da pós-graduação é bastante incipiente no Brasil, se comparadas ao tamanho e à riqueza da área como um todo. Então, se por um lado nós crescemos muito fazendo uma primeira análise positiva, por outro, esse crescimento ainda não foi suficiente para alcançar o status e a dimensão que de fato nós precisamos para a área de música. Dentro desses limites e desafios, eu destaco primeiro, bastante importante de ser analisado, que tem a ver com a realidade de atuação de todos nós, que é o número limitado de pesquisadores em música atuando ativamente no cenário profissional. Se nós analisarmos a quantidade de professores que atuam nas universidades, na área de música como um todo, que atuam nas universidades desenvolvendo praxis de formação e de performance em música, nós vamos perceber que a quantidade de pesquisadores, por mais que tenha crescido, por mais que seja expressiva, ela é demasiadamente limitada, mais uma vez pensando
em relação ao tamanho da área. Essa limitação traz uma reflexão crítica para nós, que é importante de ser constantemente revisitada. Qual seja, o número limitado de pesquisadores tem muito a ver com o processo de formação de pesquisadores que acontece na pós-graduação e que não tem continuidade na atuação profissional. O que eu quero dizer? Que nós temos muito mais mestres e doutores formados do que pesquisadores atuantes na área de música. Isso implica que diversas pessoas fazem os seus cursos de pós-graduação, mas não dão continuidade à praxis de pesquisa e à produção de conhecimento. Então, esse é um problema que nós, estudiosos da área, vimos destacando constantemente no Brasil, mas que ainda está longe de ser superado e que, portanto, precisa estar constantemente nos nossos debates. Esse número limitado de pesquisadores, partindo e considerando essa variável da quantidade que nós formamos ser muito maior do que a quantidade de pessoas atuantes, ela também tem uma segunda variável que é importante ser considerada, ou seja, o número limitado de pesquisadores também tem a ver com a quantidade restrita de programas de pós-graduação em música no Brasil. Atualmente, nós temos 22 programas de pós-graduação. Desses 22 programas, 3 são programas profissionais e 19 são programas acadêmicos. Os 3 programas profissionais que nós temos oferecem 3 cursos de mestrado. E os 19 programas acadêmicos que nós temos oferecem 19 cursos de mestrado e 11 cursos de doutorado. Então, se nós pensarmos na realidade brasileira, 19 cursos de mestrado é um número muito restrito e 11 cursos de doutorado é um número mais restrito ainda, o que mostra para a gente que falta ainda também formar pesquisadores de forma mais consistente, de forma mais ampla no país como um todo. Ou seja, voltando à primeira questão que eu trouxe, o número limitado de pesquisadores, por um lado, está vinculado a uma falta de cultura de atuação em pesquisa na área, portanto, a gente tem formado muitos profissionais que não vão atuar especificamente na praxis de pesquisa, mas também está vinculada à quantidade restrita de pessoas que nós conseguimos formar pelo número limitado de programas de pós-graduação que nós temos no país. Vou trazer agora uma terceira variável importante de ser considerada para pensar nesses limites e desafios que ainda constituem o nosso campo de atuação, a área de música, e esses limites e desafios encontram um forte problema a ser resolvido na nossa área, qual seja a carência de uma literatura especializada em português, vinculada à realidade brasileira, nos nossos diversos campos de atuação. Isso implica que os professores que atuam na pós-graduação, por exemplo, quase nunca conseguirão ministrar componentes curriculares, desenvolver atividades, trabalhando especificamente com a literatura produzida em português. Por mais que a literatura estrangeira seja importante, essa literatura é produzida pensando em outras realidades culturais, em outras realidades acadêmicas, e, portanto, elas não retratam necessariamente aspectos vinculados às singularidades da praxis musical, da praxis educativo-musical e da praxis de pesquisa que nós desenvolvemos no país. Então, esses 3 grandes aspectos, o número limitado de pesquisadores, a quantidade restrita de programas, a carência da literatura especializada, representam limites e desafios que eu entendo nós precisamos trabalhar para superá-los, e assim nós teremos a área de música num outro patamar no que se refere à produção de conhecimento, à praxis de pesquisa e, consequentemente, à qualificação profissional. Todas essas questões têm um impacto muito forte no dia a dia de cada um de nós, professores, pesquisadores profissionais da música,
professores, pesquisadores em formação, as pessoas que estão fazendo mestrado, estão fazendo doutorado, estudantes da música em geral, entre outros públicos. A produção de conhecimento e a praxis de pesquisa, ela é muito mais vinculada ao dia a dia do que cada um de nós faz, do que geralmente se pensa, do que geralmente se discute. Ou seja, não ter uma literatura especializada em português sobre temas importantes vinculados à realidade brasileira faz com que esses temas sejam tratados de forma muito subalterna nas nossas aulas, nas nossas próprias praxis musicais e nas nossas próprias pesquisas. Isso implica que nós trabalhamos superficialmente com temas que são cruciais para o nosso dia a dia, porque a gente encontra pouca literatura, a gente encontra pouco conhecimento sistematizado, a gente encontra poucos materiais para lidar e incorporar esses temas, seja na nossa própria prática, seja na prática daqueles que estão em processo de formação. Então, é muito importante mudar o status da produção de conhecimento da área, porque isso implica mudar o status de toda a conjuntura que constitui essa cadeia de produção de conhecimento e de formação na área de música. Um outro aspecto importante é que, enquanto nós temos que lidar com esses problemas, carência de literatura, carência de pesquisadores, carência de programas de pós-graduação, nós ficamos de forma demasiadamente limitada a um campo, nós nos limitamos de forma muito restrita a um campo subalterno do cenário de ciência, tecnologia e inovação, que é um cenário bastante importante na conjuntura do mundo contemporâneo. Essa análise é uma análise que precisaria ser feita de forma mais ampla, mas nós vivemos em uma sociedade em que a produção de conhecimento, inovador, passou a ser um pilar muito mais fundamental, por exemplo, do que a reprodução de conhecimento, que é uma característica muito forte na nossa área. A gente já volta a falar sobre isso daqui a um pouquinho. Bem, nessa conjuntura, a produção de conhecimento e a pesquisa são fundamentais. E, por tal razão, nós percebemos na conjuntura nacional e na conjuntura internacional um movimento de incentivo e de priorização da produção de conhecimento, de ciência, tecnologia e inovação. Esse movimento é muito forte e muito explícito no Brasil, pelo menos até o início do governo Bolsonaro, que é um governo anti-ciência, um governo que tem trazido muitos prejuízos para o fomento, para as políticas de ciência, tecnologia e inovação. Mas se nós pontuarmos até 2015, sobretudo, a gente tem uma priorização da produção de conhecimento, da produção de pesquisa e do fortalecimento da ciência, tecnologia e inovação no país. Diante desse cenário, uma questão importante, e aí eu chego ao ponto central do debate, que a coordenação do nosso programa definiu aqui para essa nossa conversa sobre pesquisa em música. E a pergunta inicial, que merece uma análise consistente de todos nós, é: o que é pesquisa e qual é sua relevância para a área de música? Nós vamos encontrar em livros de metodologia científica, no uso cotidiano dentro das universidades, em diversos textos, sejam publicados em formatos mais acadêmicos ou não, definições de pesquisa, por vezes muito simplistas, e por vezes definições que de fato estão vinculadas ao que nós poderíamos chamar de um senso comum, mesmo que um senso comum acadêmico. Ou seja, definições que não tratam de fato da complexidade desse conceito. Pesquisa é um conjunto sistemático de estratégias lógicas, racionais, objetivas, sensíveis e interpretativas utilizadas para a produção de conhecimento inovador em uma determinada área de conhecimento, no nosso caso, na área de música. Percebam que a ideia de lógica, de racionalidade, de objetividade
em áreas como a nossa, precisam vir acompanhadas de palavras e de conceitos como sensíveis, interpretadas, contextualizadas com o panorama e universo do fenômeno que nós estudamos, a música. Portanto, pesquisa é esse conjunto sistemático de estratégia. E assim como acontece no processo de interpretação musical, em que o conjunto de técnicas e de estratégias que nós utilizamos para interpretar uma obra não é o foco é a obra, a pesquisa também nunca é um fim em si mesma. Ninguém faz pesquisa para fazer pesquisa. A pesquisa é uma forma complexa de descobrir, sistematizar e divulgar aspectos do mundo musical que nós ainda não conhecemos. Portanto, pesquisa é um meio crucial para atingir o fim que interessa a todos nós, que interessa a nossa área como um todo, que interessa a sociedade. O foco é sempre a produção de conhecimento em música. Mas, para produzir esse conhecimento, nós utilizamos a pesquisa como esse conjunto fundamental de estratégias sistemáticas para atingir tal fim. Nessa conjuntura, a produção de conhecimento é o fim, a pesquisa é a estratégia. E os programas de pós-graduação, os cursos de mestrado e de doutorado, são os contextos responsáveis tanto pelo processo de formação profissional de pessoas para, via pesquisa, produzir novos conhecimentos, como também um locus fundamental para a produção do conhecimento inovador na área de música no país. Isso implica que nós fazemos mestrado e fazemos doutorado para nos assumirmos como autores. Autores, no sentido amplo da palavra aqui utilizada, implica pessoas que são capazes de conduzir o seu próprio processo de reflexão, de crítica, de produção, incorporação e divulgação do conhecimento nos diferentes campos e nas diferentes realidades que permeiam a área de música no país. Portanto, nós fazemos mestrado, nós fazemos doutorado, para nos tornarmos sujeitos. E essa capacidade de ser sujeito será crucial para nós, como profissionais, mas será crucial para a própria área, pois ela conta com cada um de nós para que ela continue crescendo, para que ela continue se expandindo e para que a produção de conhecimento, no nosso caso em música, seja constantemente redefinida, ressignificada, retransformada, transformada e continuamente ampliada. E isso nos tornará uma área dinâmica, uma área forte, uma área capaz de lidar com seus próprios problemas de forma contextualizada, com as dimensões desse problema em cada um dos contextos sociais que a gente vive. Isso implica que a responsabilidade de produzir conhecimento na área de música no Brasil é nossa, porque este é o nosso contexto de atuação, esse é o nosso contexto de praxis musical e esse é o contexto social que espera de cada um de nós essa constante renovação e ampliação do conhecimento existente. Enquanto nós mantermos essa característica de uma área vinculada e dependente de uma literatura estrangeira, nós deixamos de fora esse universo contextual de praxis que cerca a atuação de cada um de nós nas diferentes realidades do Brasil. Bom, diante dessas definições e dos diagnósticos dos limites e problemas de pesquisa na área de música no Brasil, uma pergunta que sempre emerge em lugares e fóruns como este aqui é: por que ainda temos dificuldade de inserir a pesquisa em música como algo vital
nos cursos e nas praxes de formação musical? E uma segunda pergunta dentro dessa mesma: e quais as implicações disso para a nossa área? Essa análise é uma análise também que exigiria um debate muito mais profundo e foi o ponto central da nossa reflexão no evento de pesquisa aqui do programa de pós-graduação, quando eu intitulei a minha abordagem, não me lembro o título precisamente, mas algo vinculado a estratégias para transcender o que eu defini lá como a escravidão epistêmica e metodológica no campo da pesquisa. O que isso quer dizer? Que essa escravidão epistêmica e metodológica, ela faz com que a praxis da pesquisa, por mais que hoje nós reconheçamos, é vital para o crescimento da área, ainda seja uma praxis bastante subalterna nos nossos cursos de formação e nas nossas praxis musicais como um todo. Essa constatação, eu optei em não trazer gráficos, não trazer números aqui para essa nossa reflexão, porque esses gráficos, números estão publicados em outros trabalhos, estão disponíveis em outras palestras, elas são muito explícitas quanto a gente olha efetivamente para a produção de conhecimento que nós temos realizado no Brasil e para a incorporação de praxis de pesquisa nos nossos cursos de graduação. Então, é uma constatação quantitativamente comprovada. Sobre a primeira questão, voltando à ideia de por que nós ainda temos dificuldades de inserir a pesquisa em música como algo fundamental para os nossos cursos, né? E sem o objetivo de retomar aqui esses debates que eu já fiz em outros textos e palestras, é importante destacar que a perspectiva de música e de ensino de música que foi institucionalizada no Brasil e em diversos outros países que foram colonizados é extremamente baseada em pilares reprodutivistas, sobretudo em áreas fortes nos nossos campos, na área de música, a performance, a educação musical e a composição. Essas três áreas que têm um viés extremamente vinculado à dimensão do fazer, à dimensão prática da música, elas sofrem muito com essa tendência reprodutivista que nos foi ensinada. Então, a gente toca a partir de uma série de concepções, de uma série de definições, de um conjunto de repertórios, de um conjunto de métodos que foram definidos, em sua grande maioria, pelos musicólogos europeus do passado, a partir ali da ascensão da musicologia histórica e sistemática no século XIX. Com isso, é comum pessoas que desenvolvem uma praxis complexas de performance serem fundamentalmente reprodutores de um conhecimento que lhes foi passado, que nos foi passado socialmente no próprio processo de institucionalização da música. O mesmo acontece com a educação musical. Se a musicologia definiu os pilares e os repertórios fundamentais para a performance, ela também definiu quais os elementos que deveriam ser ensinados para, entre outros aspectos, formar performance para seguir essa mesma corrente. Então, a educação musical herdou também essa tendência dos métodos, do sistema de ensino da música, das estratégias de organização dos currículos. Não é? Por que os currículos dos nossos cursos de graduação são todos baseados no modelo de disciplina que, inclusive, separa a teoria de prática? Porque a nossa educação musical recebeu isso pronto do modelo conservatorial europeu. E a própria composição, área fundamentalmente de criação, mas que teve os seus pilares estabelecidos no Brasil a partir de uma série de normas, modelos e formas para compor música e que estão incutidas na perspectiva de formação do compositor na maioria dos cursos. Nós temos pessoas, programas e campos que superaram de alguma forma essa tendência. Eu poderia citar aqui vários exemplos, vários profissionais, vários programas, vários projetos de pesquisa, mas como tendência, essa ainda é a praxis dominante no Brasil. Reproduzir os pilares da performance, da educação musical e da composição que foram ensinados e consolidados na nossa sociedade
a partir do processo de colonização, de colonialidade, mais precisamente, e a própria musicologia e etnomusicologia, para focar a análise nessas 5, herdou também uma série de concepções vinculadas à própria ideia do que é pesquisa e do que é produção de conhecimento. Ou seja, mesmo na produção de conhecimento, nós estamos, de certa forma, muito reféns ainda no Brasil dos modelos canônicos estabelecidos em outras realidades. Essa já não é mais uma crítica isolada de um ou outro pesquisador. Quem participou do Congresso da Ampon no ano passado, no finalzinho ali do ano, no mês de dezembro, percebeu como esse debate, pela primeira vez, chegou muito forte à associação. Da conferência de abertura à reunião de encerramento, ao evento de encerramento do Congresso, a crítica a esse processo de colonialidade, de reprodução, a necessidade de superação desse modelo esteve muito forte nos debates que nós realizamos na associação no ano passado. Então, é uma crítica que tem ganhado força, é uma crítica que tem ganhado consistência, e diversos estudiosos, como eu e vários que estão aqui conosco, têm feito constatações e estudos que mostram cada vez mais como essa realidade ainda existe, como ela precisa ser superada, e aí um avanço da nossa área, como ela vem sendo de alguma forma superada em muitos lugares e que estratégias a gente pode incorporar para superá-la cada vez mais. Isso implica, voltando à análise para responder a pergunta, por que a pesquisa ainda não está devidamente incorporada à nossa área, nem aos nossos cursos, nem às nossas praxis? Isso tem a ver com o modelo canônico que nos levou a nos tornarmos experts em absorver o conhecimento pronto, produzido nos grandes centros, e a seguir aplicar esses modelos, o que explica a proliferação, por exemplo, dos métodos de ensino de instrumento, dominantes em 98% das nossas universidades e escolas de música no país, de tendências e materiais didáticos de formação musical exclusivamente centrados nos pilares da música ocidental e da própria perspectiva de ciência e pesquisa instituída no país, bastante vinculada também aos modelos hegemônicos estabelecidos pela parte norte do planeta. Nesse universo, aparentemente a pesquisa, mas na verdade a produção do conhecimento, ganhou um lugar subalterno, restrito a um universo limitado de sujeitos e estereotipado como teórico, acadêmico, desvinculado da prática. São palavras que eu tenho certeza, todos nós que estamos na pós-graduação, ouvimos constantemente para se referir à produção de conhecimento e à praxis de pesquisa. Esse professor ou esse pesquisador é muito teórico, esse estudo está muito acadêmico, essa reflexão é bastante desvinculada da prática. A gente tem até um ditado comum no Brasil: na prática a teoria é outra. Se na prática a teoria é outra, o problema não é com a teoria, o problema é que a teoria que foi usada para determinada prática estava equivocada. Mas esses sensos comuns estabelecidos, eles prejudicam demais o processo de formação, de ascensão de pesquisadores, consequentemente, a consolidação no Brasil de uma área que se assuma como produtora do conhecimento, que fundamenta as suas práticas de performances, as suas práticas de ensino, as suas práticas composicionais e a sua própria concepção de produção de pesquisa. Nessa conjuntura, nós vamos então trazer algumas outras questões, buscando algumas respostas para elas, ainda centrado aqui nas questões fundamentais que me foram colocadas pela coordenação. Então, por que fazer pesquisa em música? A reflexão feita até aqui, ela já aponta para várias respostas, mas respondendo objetivamente, por que fazer pesquisa em música nos leva à produção de conhecimento inovador? Porque fazer pesquisa em música é algo crucial
para nós transcendermos o estágio atual da nossa área. Porque fazer pesquisa em música nos torna autores do conhecimento que fundamenta as nossas praxes como músico, como professores e como pesquisadores. Fazer pesquisa em música é crucial porque nós incorporamos estratégias sistemáticas, objetivas, racionais, sensíveis e interpretativas para produzir conhecimento novo e tornar a nossa área cada vez mais forte, cada vez mais ampla e cada vez mais consistente na realidade do país. Por que fazer um curso de mestrado? Por que fazer um curso de doutorado em música? Porque os cursos de mestrado e os cursos de doutorado são os contextos de formação responsáveis pela formação de professores para a educação superior e responsáveis pela formação de pesquisadores para produzir pesquisa, consequentemente produzir conhecimento e fazer com que a nossa área continue avançando. A pesquisa é a única forma de produção de conhecimento em música? É claro que não. Nós produzimos conhecimento em música de diversas outras formas e em muitos outros lugares, mas o tipo de conhecimento que se produz em música a partir de uma prática sistemática de pesquisa, ele é um conhecimento diferente, é um conhecimento que tem outras perspectivas, é um conhecimento fundamentado, é um conhecimento problematizado, é um conhecimento estruturado a partir de pilares, vou repetir, lógicos, objetivos, racionais, sensíveis e interpretativos, que são cuidadosamente estruturados e aplicados para se entender, interpretar, sistematizar e, consequentemente, propor novas realidades na área de música. Quando nós optamos em fazer um curso de mestrado e um curso de doutorado em música em performance, você não faz essa opção para tocar o seu instrumento melhor, para reger melhor, para desenvolver suas práticas composicionais melhor. Você faz para fazer isso tudo de forma melhor, mais aprofundada. Mas você poderia tocar melhor, você poderia ensinar melhor, você poderia compor melhor, sem necessariamente fazer um curso de mestrado, se capacitando constantemente, hoje, inclusive, com uma série de opções online que nós temos. Quando nós optamos em fazer um curso de mestrado, a gente quer fazer tudo que a gente faz melhor. A gente quer aprofundar no instrumento, a gente quer aprofundar no processo composicional, a gente quer aprofundar no processo de ensino, mas nós queremos nos tornar autores da produção de conhecimento nesse contexto. Então, para além da sua atuação como músico, como professor, como compositor e como qualquer profissional que atua nessa área, você contribui para um conhecimento compartilhado que, ao ser divulgado, amplia as perspectivas e cria condições de aprimoramento e aprofundamento na área como um todo. Como instrumentista, você incorpora técnicas, repertórios, uma série de outros aspectos que vão melhorar a sua performance o tempo todo. Como professor de música, a gente também faz isso. Incorpora novas concepções, novos materiais, entre outros aspectos. Como compositor, você também faz isso. Incorpora novas tendências, novos formatos, rupturas, para compor sempre melhor. Como pesquisadores dessa área, a gente incorpora esses elementos, a gente compartilha esses elementos com a sociedade. E essa incorporação e esse compartilhamento é feito de forma fundamentada para que, a partir dessa sua experiência, a gente tenha um conhecimento válido, um conhecimento compartilhado e um conhecimento que pode ser ampliado para ampliação da área de música como um todo. Essa perspectiva de fazer uma pós-graduação para se tornar autor pensando e definindo aqui mais uma vez como aquele que conduz o seu processo de reflexão, de crítica e de produção de conhecimento, é vital para a área de música, para o fortalecimento de cada um de nós como profissional,
para o fortalecimento dos nossos programas de pós-graduação, para os nossos cursos de mestrado, para os nossos cursos de doutorado, mas para o fortalecimento da área de música, socialmente, culturalmente, para o fortalecimento da área de música como um todo, como algo relevante, como algo crucial para a nossa sociedade, inclusive como uma área que assume responsabilidades e papéis sociais importantes. Um movimento bastante interessante de ser analisado, recente, e que está, portanto, muito vivo na mente de cada um de nós, são os dilemas que todos nós vivemos ao longo do ano passado e continuamos vivendo até agora com o coronavírus, consequentemente, a crise sanitária decorrente e todas as outras crises que emergiram a partir dele. Percebam, de forma muito explícita, como as diferentes áreas de conhecimento se comportaram diante da pandemia. Assim que o coronavírus chegou e foi constatado que era uma doença, ele gerava uma doença que nós ainda não tínhamos remédio, que era um vírus sem controle. O que as áreas de saúde fizeram? Elas investiram em pesquisar e produzir conhecimento que agora está nos levando a ter vacinas disponíveis, a produzir informação que nos conduziu ao longo de todo o ano. Como é que eu devo me comportar? Como é que o vírus é transmitido? Isso tudo que chegou às nossas mãos veio da produção sistemática de pesquisa nessas áreas. Que quando apareceu a questão de pesquisa sobre o vírus, quando apareceu o problema social da crise sanitária, imediatamente disse: é preciso produzir conhecimento, a gente não supera isso. O que a gente viu acontecer na área de música? Uma série de eventos muito positivos, uma série de debates muito positivos, mas muitas perguntas do tipo: como é que eu resolvo? Como é que eu faço? Como é que eu dou aquela aula que eu dava, porque eu tinha que estar ali, no tete-a-tete com o estudante, pegando no braço? Não é possível dar aula de instrumento do mesmo jeito que se dava. Como é que eu ensino? Que tipo de atividade eu vou desenvolver? Poucas foram as pessoas que pararam na nossa área e disseram: vamos fazer pesquisa, vamos produzir conhecimento, porque essas respostas a gente não tem. Então, é uma área que, quando sofre com um determinado problema, que quando sofre com um determinado debate, ela tende, no Brasil sobretudo, a procurar as respostas prontas. E quando essas respostas não existem, nossa área tende a ter muitos problemas para superar os problemas que nos foram apresentados. O movimento natural seria, e várias pessoas, vários pesquisadores fizeram isso, mas, mais uma vez, esses vários, muito pouco perto da tendência. Vamos fazer pesquisa sobre tudo isso que a gente precisa nessa conjuntura agora. Eu poderia também citar vários exemplos positivos de praxis de pesquisa relacionadas a isso, mas, mais uma vez, eu repito, não foi a tendência da área que ficou esperando alguém responder. Se a gente mudar essa realidade para o Reino Unido, para os Estados Unidos, nós já vamos perceber um outro movimento, porque já são sociedades, estou falando da sociedade musical, muito mais acostumadas a buscar respostas para eles e para vender para o resto do mundo. Então, nós já temos vários livros, vários textos sobre formas de lidar com o ensino de instrumento na pandemia, estratégias para continuar os trabalhos composicionais e a circulação de obras durante a pandemia, formas de trabalhar online para além de usar o Zoom, o Meet, entre outras plataformas, e assim por diante. Então, isso mostra para a gente a diferença do movimento da música para o movimento de outras áreas do Brasil que imediatamente disseram: precisamos dar respostas específicas, até porque esse vírus, e aconteceu o que foi dito ali um ano atrás, pode ganhar variantes nacionais. E, portanto, nós teremos que dar resposta. A despeito de todo o corte que a gente sofreu pouco antes da pandemia no cenário da ciência, tecnologia e inovação e continuou sofrendo ao longo da pandemia, as respostas foram dadas
por vários institutos. O Butantan, as próprias pesquisas da Fiocruz foram importantes, e várias universidades, o que levou, por exemplo, a UFMG a estar na segunda fase da criação de uma vacina completamente nacional. De onde vem a contribuição? De uma Universidade Federal, de programas de pós-graduação dessa Universidade Federal, de laboratórios da Universidade Federal, de professores como nós, que estamos aqui no programa de pós-graduação, como professores potenciais, muitos de vocês que se tornarão professores universitários, que têm a cultura de colocar a produção de conhecimento no foco do debate. Quais são, portanto, e eu vou concluir essa minha abordagem inicial aqui, as implicações da pesquisa e da pós-graduação na nossa área de música? As implicações da pesquisa e da pós-graduação na nossa área são muito positivas. Elas implicam uma capacidade de trabalhar de forma contextualizada com os problemas e questões que afligem o nosso dia a dia no Brasil. Elas implicam a nossa condição de formar pessoas a partir dos pilares da produção de conhecimento, da pesquisa e, portanto, pessoas que vão se assumir como autores para atuar em diferentes contextos de formação e de praxis musical no Brasil. Ela implica a ampliação do nosso conhecimento e da nossa condição de nos fortalecermos como pesquisadores, como músicos, como profissionais. A pesquisa e a pós-graduação fomenta a produção de conhecimento novo e, portanto, nos dá a condição de ir além do que a gente já sabe e do que a gente já tem. Pesquisa e pós-graduação se tornaram e estão se tornando cada vez mais o foco das nossas abordagens, porque os conteúdos enciclopédicos, os conteúdos prontos, hoje estão disponíveis em várias plataformas e em vários mundos digitais, o que faz com que não faça mais sentido um professor para reproduzir conteúdo, um intérprete para reproduzir performances, um educador musical para ensinar como todo mundo ensina, um compositor para compor o que a gente já ouviu, o que a gente já sabe, já que a disponibilização desses acervos é cada vez mais crescente, é cada vez mais consistente e é cada vez mais acessível. Pesquisa e pós-graduação estão se tornando o centro do processo de formação, porque são elas que vão nos permitir fazer algo novo, transcender o nosso status atual, inserir a área de música no patamar acadêmico, social e cultural que ela merece, dada a dimensão desse fenômeno na sociedade, a riqueza e diversificação dele em cada um dos contextos que ele acontece e o impacto social e humano que ele pode trazer para a nossa sociedade. Então, agradeço mais uma vez o convite, estou à disposição para questões, reflexões, perguntas. É isso. Muito obrigado, professor Radegundes, pelo convite. Prazer enorme e uma grande honra estar aqui.